Estamos vivendo em tempos muito sombrios. A estupidez, a ignorância e o fanatismo parecem ter triunfado. Aos que não se conformam com a burrice dominante, estão reservados a zombaria, a perseguição, em alguns casos extremos, até mesmo ameaças de morte. Como manter a esperança diante de uma situação como essa? Como, depois do show de horrores que o Brasil parece ter se transformado nos últimos anos, podemos manter a esperança de que coisas melhores podem vir? No meu caso, o que me mantém viva a esperança é ler sobre o exemplo de homens e mulheres que também enfrentaram tempos igualmente sombrios e, no entanto, mantiveram inabalável sua crença, sua convicção de que a humanidade poderia ser melhor do que ela se apresentava no momento. É o caso da militante política, economista, mulher aguerrida e ser humano inigualável que foi Rosa Luxemburgo, que acaba de ganhar mais uma biografia, esta aqui, do Paul Froelich, publicado pela editora Boitempo, com tradução de Nelly Schneider e Erika Ziegler. Eu sou o Diego, professor, livreiro, tradutor, crítico literário e apaixonado por livros. Venham comigo conhecer as duas palavras que guiaram a vida de Rosa Luxemburgo: pensamento e ação. Paul Froelich foi um militante revolucionário e intelectual de origem operária da social-democracia alemã do início do século XX. Ele foi companheiro e militante de Rosa Luxemburgo e, junto com ela, ajuda a fundar, após a Primeira Guerra Mundial, o Partido Comunista Alemão. Após o assassinato da Rosa, ele é encarregado pelo partido de publicar suas obras completas. Foi a partir desse trabalho de edição que ele reuniu o material necessário para publicar essa biografia, que foi lançada às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Outro grande desastre que o movimento revolucionário socialista foi incapaz de evitar. E dessa vez foi um desastre pior ainda do que a Primeira Guerra Mundial, porque dessa vez a Europa foi dividida, estraçalhada por dois regimes monstruosos, o fascismo e o stalinismo. E exatamente por isso, diante da magnitude do desastre, é que o Froelich julgava necessário oferecer às novas gerações de militantes um retrato honesto da militante corajosa e mulher ousada que foi Rosa Luxemburgo. Então essa biografia se concentra na sua vida política, suas ideias, suas lutas, suas polêmicas com outras figuras e tendências do movimento operário internacional. Isso não quer dizer que ele descuida da vida pessoal da Rosa. Há todo um capítulo em que ele se dedica a falar dessa mulher extraordinária e dos seus múltiplos interesses. A Rosa era uma daquelas almas apaixonadas que gostavam de viver a vida intensamente em todos os seus aspectos. Ela também não era uma diletante que gostava apenas de saber da superfície das coisas. Pelo contrário, ela tinha uma alma de cientista que a fazia querer investigar até chegar à essência das coisas. Então, em todos os assuntos em que ela se dedicava com paixão e energia. Seja na atividade política, seja na pintura, na literatura ou na botânica. Por vários anos, a Rosa dirigia uma escola de formação política para os militantes operários, onde ela dava aulas de economia política. Nessas aulas, ela tinha a oportunidade de demonstrar não apenas seu grande talento e seu grande conhecimento sobre o assunto, mas também seu lado humano e caloroso. E isso conquistou para ela a amizade de dezenas de pessoas que depois se transformaram em seus companheiros de luta. Essas qualidades da Rosa ficam bem claras aqui nesse parágrafo. A grande arte do relacionamento humano, própria de Rosa Luxemburgo, efetivou-se nesse curso. Por mais que fosse superior aos alunos em termos de saber, força do pensamento, personalidade, isso passava para o segundo plano no trabalho comum, de modo que ninguém se sentia pressionado, nem sequer se dava conta disso, até que o curso terminava e o encanto se quebrava. Ela incutiu profundamente em seus alunos o desprezo ao diletantismo científico e a covardia de pensamento, ensinando-os a respeitar e entusiasmar-se com qualquer ato científico. Essas aulas também forneceram a ela o material para o que talvez seja sua maior obra, o livro A Acumulação do Capital, que, embora não seja sua obra mais conhecida, foi o trabalho que a colocou entre os grandes teóricos marxistas. O fato de ser uma mulher no início do século XX, no meio de uma atividade que ainda era predominantemente masculina, o movimento operário e socialista, fazia com que Rosa frequentemente entrasse em choque com o machismo que havia nas cúpulas do movimento operário. Isso não a impedia, mesmo no meio de grandes lutas e polêmicas, de exibir um lado humano e sensível que obrigava até mesmo seus adversários mais ferrenhos
a reconhecer suas extraordinárias qualidades. No meio de grandes homens e grandes teóricos, ela se sobressaía porque tinha consciência da superioridade do seu intelecto e na capacidade de exprimir e divulgar suas ideias. Apesar da preocupação do autor em mostrar o lado sensível e humano da Rosa, ele não se demora em falar da sua vida pessoal ou particular. Como já diz o próprio subtítulo, ele se concentra nas duas palavras que guiaram a vida dessa mulher extraordinária: pensamento e ação. Pensamento para investigar e conhecer as causas dos males sociais, e ação para intervir e mudar os destinos humanos. Como teórica marxista, Rosa esteve envolvida em todos os debates e polêmicas do movimento socialista do início do século XX. Debates esses que são narrados com grande objetividade e detalhes pelo Froelich. Esses debates foram, por exemplo, a questão nacional, o caráter e as consequências das revoluções russas, primeira de 1905, depois as duas grandes revoluções de 1917, o grande debate entre reforma e revolução que ela travou com Bernstein no início do século XX, o debate sobre o capitalismo, as crises do capitalismo e o imperialismo, questões táticas do movimento operário e, por fim, a questão da Grande Guerra de 1914 e as tarefas do movimento revolucionário. Uma consequência natural disso é que para Rosa não havia separação entre pensamento e ação. A pensadora e teórica servia para orientar a militante incansável, que estava em todas as frentes que podia, dando com seu exemplo e dedicação orientação aos outros militantes e combatentes do movimento. Por exemplo, na Revolução Russa de 1905, ela não se demorou para ir para a Polônia, que naquela época ainda fazia parte do Império Russo, para auxiliar e orientar o movimento operário de luta contra o czarismo, ao mesmo tempo lhe dando conteúdo classista. A Grande Guerra de 1914, a Primeira Guerra Mundial, foi um trauma pessoal gigantesco para Rosa Luxemburgo, que viu desmoronarem suas esperanças de um movimento operário internacional que conseguisse deter a barbárie capitalista. Pelo contrário, todos os grandes dirigentes e partidos da Segunda Internacional, uma associação internacional dos trabalhadores onde ela colocava todas as suas esperanças, não só fracassaram em impedir a guerra, como também passaram a apoiar cada um seu governo na luta imperialista. O Partido Social Democrata Alemão, o então maior partido da Segunda Internacional e o partido onde Rosa militou por vários anos, não só apoiou a guerra, como depois de um certo tempo integrou-se totalmente às estruturas da Alemanha Imperial. Há um relato muito tocante que o Froelich coloca no livro que mostra a magnitude do desastre e do trauma que foi para Rosa essa declaração de guerra. Logo após o início das hostilidades, ela compareceu a uma reunião da Segunda Internacional, com a esperança de que algo pudesse ser feito. Nessa reunião, ela viu que os dirigentes dessa organização não só não fariam nada contra a guerra, como também passariam a apoiar seus governos uns contra os outros. Logo depois do fim dessa reunião, ela compareceu a um comício chamado pela esquerda revolucionária contra a guerra. Nesse comício, ainda no início da Primeira Guerra Mundial, compareceram milhares de trabalhadores de Viena, querendo fazer alguma coisa contra a guerra. E lá, diante de milhares de pessoas que esperavam orientação, que ainda acreditavam que a Internacional seria capaz de fazer alguma coisa para deter a matança, ela foi chamada para fazer um discurso, para falar com a multidão. Naquele momento, a militante incansável, a grande agitadora que conseguia cativar uma audiência como ninguém, que sempre tinha alguma coisa a dizer, naquele momento ela se recusou a falar. Ela apenas balançou a cabeça e ficou muda. Naquele momento, aquela mulher extraordinária não tinha nada a dizer. Ela se sentia tão só e desamparada contra aquela multidão, cujas esperanças também haviam sido traídas. Algum tempo depois, ela foi presa pelas autoridades alemãs por acusações de subversão da ordem, e passou os 3 anos seguintes, os 3 anos da guerra, na prisão. Ela só foi libertada pela Revolução de Novembro de 1918 na Alemanha. A partir de então, ela só teria mais 2 meses de vida. Seriam 2 meses que ela, junto com Karl Liebknecht, outro grande militante internacionalista, ela se dedicaria incansavelmente à construção de um novo instrumento político para os trabalhadores alemães. Esses foram 2 meses turbulentos, cheios de lances dramáticos, meses verdadeiramente de revolução. Sob a direção do Karl e da Rosa, é fundada a Liga Spartacus, uma organização internacionalista de esquerda que rompeu com o Partido Social Democrata Alemão.
e a Liga Spartacus posteriormente serviria de base para a fundação do Partido Comunista Alemão. Como na Rússia, a Revolução na Alemanha estourou como um protesto contra as consequências da guerra, um movimento espontâneo de trabalhadores e soldados. Entretanto, diferente da Rússia, a esquerda socialista na Alemanha não era tão grande e tão organizada. E lá havia um fator negativo adicional de que o maior partido operário alemão, o Partido Social Democrata, tinha se integrado totalmente à ordem política. Então, quando estoura a Revolução, esse partido passa a encabeçar o movimento não para liderá-lo para uma vitória, mas sim para acabar com ele. Para acabar com a Revolução, o Partido Social Democrata precisava eliminar politicamente e fisicamente a esquerda internacionalista. Para isso, então, esse partido, junto com os partidos da ordem burguesa, lançam uma campanha de calúnias e difamação e medo sem precedentes na história mundial até então. Você que está me assistindo, se ficou impressionado com a onda de fake news e calúnias das eleições do ano passado, saiba que o que foi lançado contra Rosa, Kaur e a Liga Spartacus em 1919 na Alemanha foi 1000 vezes pior que isso. A burguesia alemã efetivamente lançou uma campanha de medo e ódio, onde espartaquista se tornou sinônimo de tudo que era de pior na sociedade. Rosa e Kaur eram retratados como monstros sangrentos, capazes dos piores crimes e barbaridades. Tudo isso para justificar sua posterior eliminação. O Partido Social Democrata Alemão, para salvar a ordem burguesa da Alemanha, efetivamente começou a armar e organizar milícias paramilitares de direita que lançaram então terror branco na Alemanha, matando e exterminando milhares de trabalhadores com o pretexto de combater um suposto terror vermelho que só existia na propaganda deles. Esses esquadrões da morte e milícias de direita, armados e financiados pelo Partido Social Democrata Alemão, uma década depois se tornariam a base dos esquadrões da morte de Hitler. O assassinato de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht em janeiro de 1919 foi a consequência natural dessa campanha de ódio e medo lançada pela burguesia alemã e pelo Partido Social Democrata. De fato, ela teve a cumplicidade direta de alguns dos dirigentes desse partido. Esses dirigentes social-democratas temiam sobretudo Rosa Luxemburgo, pela superioridade do seu intelecto, pelo seu exemplo infatigável e pela sua grandeza moral. O assassinato dos dois foi o crime inicial que pressagiou o fracasso da Primeira República Alemã e a ascensão do fascismo. Já nas páginas finais do livro, ele faz uma comparação com a mitologia nórdica que eu achei excelente. Ele compara as massas fanatizadas e embrutecidas pela guerra, que caíram na propaganda de ódio e medo da burguesia, e os membros dessas massas que ajudaram diretamente no assassinato de Rosa, ele as compara a Hodur, o deus cego que, sem saber, é incitado por Loki, o deus da mentira e da falsidade, a matar Balder, o mais belo e nobre dos deuses. Esse crime, cometido por um inocente ou por um inconsequente, foi o que iniciou o Ragnarok, o fim do mundo antigo e o renascimento de um novo. E é bem apropriado porque, como eu falei antes, o assassinato de Rosa e Karl foi o crime inicial que pressagiou o fracasso final da Primeira República Alemã, conquistado com muito suor e sangue de trabalhadores. No entanto, ele não significava o fim, mas sim a destruição do mundo antigo e o começo de um novo, com suas esperanças, seus anseios e seus novos personagens. E o Froelich esperava que, relatando a vida e a luta de Rosa Luxemburgo, ele pudesse orientar essa nova geração que surgiria dos escombros do mundo antigo para uma nova sociedade, para um futuro onde os erros do passado pudessem ser evitados. Enfim, ler sobre a vida dessa mulher extraordinária é realmente algo revigorante. É algo que nos ajuda a pensar e ir além desse momento terrível que nós estamos vivendo e acreditar que o horizonte, que o futuro nos reserva coisas melhores. Eu estou vendendo essa biografia aqui no meu canal na Estante Virtual e diretamente pelo meu e-mail. Os dois vão estar aqui na descrição do vídeo. Quem quiser comprar diretamente pelo meu e-mail, além de um desconto em relação ao preço da estante, vai ganhar de brinde um boto com a imagem da Rosa Luxemburgo. Também estou trabalhando com o catálogo completo das editoras Boitempo, Expressão Popular, Autonomia Literária, Martin Claret e Sanderman. Caso você queira algum livro dessas editoras, é só falar comigo aqui pelo meu e-mail.
E esse foi o vídeo de hoje. E aí, gostaram? Se gostou, já sabe, né? Dê um like aqui, se inscreva se não estiver inscrito, comentários são sempre bem-vindos e até a próxima.